apresentar a professora Jéssica. Tchau! Olá, pessoal. Eu me chamo Jéssica, sou professora de Educação Infantil da Rede Municipal do Rio de Janeiro e atuo no Espaço de Desenvolvimento Infantil Rubem Braga. E eu queria falar um pouquinho para vocês hoje sobre as nossas práticas e sobre o que a gente vem fazendo durante a pandemia. Em dias normais, nós nos encontramos com as crianças a partir das 7h30 da manhã e nosso horário de encerramento de atividade acontece às 16h30. Durante esse período, nós temos um trabalho com as crianças em que é pautado em projetos, e esses projetos são pensados a partir das falas das crianças, sejam nas rodas de conversa, ou numa conversa informal com o grupo, ou em pequenos grupos. Surgiu um assunto de muito interesse do grupo e que dá para a gente trabalhar, a gente começa a buscar informações das crianças, a gente começa a pensar no que as crianças já têm de conhecimento sobre aquele assunto, listamos, e aí pensamos, o que a gente quer conhecer? Passamos então a procurar informações, né, sobre o tema que instigou as crianças. Então, a gente procura em livros, em jornais, em revistas, mas o lugar onde as crianças sempre falam que dá para ter resposta é no Google, ou no celular, ou no computador, no tablet, Jéssica. Na verdade, o espaço em que as crianças têm apresentado para elas atualmente como lugar de busca de informação. E cabe a nós, professores, ampliar esse repertório. Isso falando de uma maneira geral, né? Porque nosso papel ali é exatamente esse, ampliar o repertório que a criança já tem. E a partir de então, a gente passa a buscar informações sobre esse tema. Daí surgem livros, histórias, músicas, surgem outros projetos, conforme a gente vai tecendo todo esse conhecimento com as crianças. Mas pode ser que em um momento nós pensamos em alguma coisa e não está fluindo. Muitas vezes o que a gente precisa fazer é abortar a missão. Pensar numa outra coisa ali junto com as crianças. Num determinado momento, eu estava tão envolvida com a atividade, eu estava curtindo demais trabalhar com jornais, e as crianças trouxeram jornais de casa, estavam envolvidas com manchetes, e sentamos em roda e falei, agora a gente vai fazer aquela atividade. Comecei a ler uma manchete, outra, e percebi que o grupo estava super agitado, o dia estava muito quente, né? O Rio de Janeiro é sempre muito quente, as crianças estavam muito agitadas, era uma tarde bem ensolarada e eles queriam fazer outra coisa. E eu tentando insistir na proposta, vamos gente, olha que bacana, tentando instigar esse desejo neles. E aí eu parei, eu falei, gente, pelo que eu percebo, vocês não estão curtindo, né? Não está funcionando. Fechei o jornal e falei, vamos pensar em outra proposta. Vamos fazer outra coisa, me digam o que é possível da gente fazer com o que a gente tem aqui. E aí desenrolamos uma outra proposta. Quando não está funcionando, não adianta o professor querer forçar o que ele deseja. Na verdade, se somos um grupo, o grupo precisa pensar junto. E apesar de já termos um planejamento, esse planejamento tem que ser flexível nesse sentido. Às vezes não é o momento. E aí, numa outra situação, eu retomei essa proposta e funcionou bem, mas naquele momento não. Então, o professor tem que ter esse olhar sensível para perceber que em algum momento é preciso ele parar, em outro momento é preciso retomar. No início da pandemia, nós não tínhamos ideia de quanto tempo ficaríamos em confinamento e distante das crianças. Porém, a escola se antecipou e começou a pensar com a equipe em produzirmos vídeos em que pudessem manter as crianças conectadas com a escola. Tínhamos crianças de anos anteriores, mas tínhamos crianças que estavam acabando de entrar na escola e que o contato foi muito pequeno, né, com a escola, com os profissionais, e a gente não podia perder isso. E os vídeos iniciais que nós produzíamos estavam
muito relacionados a observar o espaço da escola, a ver como a escola estava, a mostrar a realidade de cada professor, como que estávamos lidando com toda essa situação, que estávamos com saudade, que queríamos estar perto, mas por enquanto não poderíamos. Como essa situação de pandemia se estendeu, começamos a repensar de que forma nós continuaríamos esse trabalho, de que forma nós manteríamos o vínculo com as crianças com uma proposta. E a proposta era manter contato, manter vínculo com as crianças, ouvir as crianças e ver, né, o que elas estavam trazendo para a gente. Foi então que surgiu a ideia de fazer encontros semanais virtualmente com as crianças. Então, cada professor semanalmente se reúne com o seu grupo, num tempo de 15 a 30 minutos, e nesses encontros eles conversam sobre variados assuntos e as crianças têm espaço para se colocar, para falar e para serem ouvidas. O que apareceu nos encontros virtuais com as crianças foi a fala. As crianças apresentaram uma necessidade muito grande de falar sobre o que elas estão vivendo, falar sobre o que elas estão sentindo e trocar entre elas e trocar também com o professor. E nós, como equipe, pensamos, esse vai ser um espaço para isso. A questão de expressar o que estavam sentindo, de falar, de serem ouvidas, apareceu de uma forma muito forte nos nossos encontros. E por isso pensamos, vai surgir alguma atividade dirigida? Vamos trazer alguma proposta? É possível que sim, mas nesse tempo que estaremos com as crianças, que é um tempo reduzido, um tempo curto, vamos ouvi-las, vamos observar, vamos perceber o que está instigando essas crianças, qual o desejo, quais são as curiosidades, o que elas querem trazer nesse momento. E elas queriam trazer aquilo que elas estavam sentindo, elas queriam mostrar o que elas estavam fazendo, os cômodos das suas casas. Elas queriam que a gente estivesse realmente perto, elas queriam trazer a gente para perto desse espaço delas. E pensamos, elas estão longe dos colegas, elas estão longe do espaço escolar, longe do professor. Então, se vamos abrir um espaço, que seja para ouvi-las, que seja para estar atento ao que elas têm a trazer para a gente. E fizemos com que esse espaço fosse exatamente para isso, usando um objeto que a gente tem em casa, que é o pregador de roupa. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Escondam seus olhinhos, senão o jacaré vai comer os seus olhinhos e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Esconda o seu nariz, senão o jacaré vai comer o seu nariz e o dedão do pé. Eu conheço um jacaré que gosta de comer. Escondam suas orelhinhas, senão o jacaré vai comer suas orelhinhas e o dedão do pé.